Voltei, meninas. Vamos ver se ela vai conseguir entrar agora. Todos estão me vendo e me ouvindo aí? Milena diz que para ela não estou aparecendo. Milena Bahia. Odair, boa noite, seja bem-vindo. Milena chegou! Vamos conversar, vou chamar a Milena aqui. Falando para quem entrou, nossa live hoje é trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Em tempos tão difíceis como esse, onde a nossa mente está sendo bombardeada através de mídia, através das redes sociais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nosso texto base está em Lamentações 3:21. Vou convidar a nossa amiga Milena aqui, agora vai. Oi, dona Bonita, boa noite. Oi! Senhor, seja bem-vinda. Paz, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Ai, que bom que você aceitou. Obrigada por ter aceitado. Gente, para quem não conhece, poucas pessoas não conhecem por aqui, né? Essa é a minha amiga Milena, professora, terapeuta, teóloga, entre tantas coisas, mas principalmente uma grande mulher de Deus, né? Que eu conheci, que eu caminho junto. Deus permitiu que a gente viesse caminhando junto aí ao longo dos anos. E é uma pessoa que tem muita experiência para falar sobre esse texto de hoje, sobre esperança. E aí eu queria conversar um pouquinho com você, Milena, nesses dias hoje tão difíceis, né? Onde a gente tem sido bombardeado realmente, né? A gente tem sofrido um bombardeio na mente de tantas coisas. E assim eu penso que pra gente, tudo que a gente traz à mente, ela passa ou pelo que você vê ou pelo que você escuta. E hoje a gente tem essa dificuldade, né, em trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, isso no dia a dia, né? E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Sim, sim, eu estava conversando sobre isso até pouco tempo atrás, até poucas horas atrás no trabalho, sobre essa questão da esperança. O que acontece é que nós estamos vivendo dias tão difíceis que as pessoas têm se entregado ao pessimismo, né? A ideia do ruim, de tudo que é mal e focado nisso. Isso é muito triste, porque quando você foca no pessimismo, em tudo que é mal, você tende a desanimar a cada vez mais. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para o texto bíblico, para o que o profeta deixou sobre trazer à memória o que nos dá esperança, é justamente o fato de que nós podemos sim buscar, olhar com outro olhar. Nós não mudamos as coisas, mas nós precisamos buscar ter esse olhar, uma percepção positiva, e para tal, se pudermos buscar a esperança nas lembranças, naquilo que é bom, tudo isso vai fazer com que a nossa mente, o nosso cérebro, ele venha filtrar, né, o otimismo, nos dando esperança e vontade de viver, nos impulsionando, né, para vivermos, para termos mais ânimo. Isso é o que nós precisamos nesse tempo, com certeza. A palavra de Deus, ela já estava ali deixando claro para nós aquilo que nós falamos todos os dias. Por isso que a palavra de Deus, ela é tão atual quanto nos dias em que foi escrita. É verdade, Milena. E o que me chamou a atenção também nessa palavra é que ele fala: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E quando eu vejo esse quero trazer, fala sobre uma atitude, né?
Não é algo que acontece, não é algo que vem, vou colocar na sua memória o que dá esperança. A gente fala, na verdade, sobre escolhas, né? Escolhas que a gente tem que fazer. A gente estava até falando um pouquinho sobre a live mais cedo. Na verdade, a gente tem vários gatilhos, né, que vão trazer os pensamentos. Isso a gente não tem como evitar. Os pensamentos, eles vêm, os pensamentos ruins, os bons, né? Mas a gente tem como não somatizar aquilo ali, né? Existe uma saída para você não somatizar aquilo ali, para você não ficar pensando aquilo ali a vida toda. Então, trazer a memória também é uma questão de exercício e atitude, né? Uma escolha, né? Sim, o que que acontece? É justamente nisso que nós sempre vamos bater na tecla na importância da terapia. Por quê? Porque nós não conseguimos mudar o ruim, o que aconteceu de ruim. Nós não Uhum, conseguimos tirar o passado da vida de alguém, de alguém. A gente sempre deixa é isso claro. verdade. E o terapeuta, ele Uhum. não cura, a pessoa se cura a partir do quê? Ela vai aprender a lidar com o ruim, para que ela possa, assim, se esforçar e buscar essa visão mais otimista da vida. Então, essa pessoa, ela vai aprender a lidar com isso, a administrar o ruim, os gatilhos, se conhecendo, ela vai observar quais são os gatilhos que ela tem. A partir daí, ela vai sim conseguir ter um pouco mais de qualidade de vida, lidando melhor com essas dores. Aí trazendo a memória, o que dá esperança. Você está certíssima. O trazer é justamente o esforço humano. Eu vou buscar. De que forma? Só que o ser humano, quando ele está muito abatido, muito avançado em relação às angústias, é muito difícil para ele sozinho entender certas questões, Verdade, buscar esse ânimo, verdade. né? Então, ali ele precisa dessa rede de apoio, desse suporte terapêutico, do suporte familiar, de pessoas que estão ali para ajudá-lo, entendeu? A palavra de Deus, o Espírito Santo, que é o nosso Paracletos, o Consolador, que vai trazer para nós também essa visão. E aí, quando você fala, né, dessa ajuda que a gente busca, que a gente tem essa oportunidade hoje de ter ajuda, né, nós como mulheres cristãs, né, a gente vê que hoje é um tempo que isso está sendo desmistificado, né, onde muitos homens e mulheres de Deus estão sendo levantados como profissionais da área da saúde mental para poder dar um suporte mental ao povo de Deus, né? Na verdade, a gente tem uma palavra que a gente fala, eu sempre uso esse texto quando eu vou falar de terapia e fé, que é sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E às vezes, muitas vezes, a gente só se lembra da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Só que a gente não pega o contexto lá do começo do versículo, que fala sobre a transformação e a renovação da mente, né? Que para a vontade de Deus se concluir nas nossas vidas como boa, perfeita e agradável, a gente precisa de uma transformação de mente. E eu posso até estar enganada, você que é teóloga, me corrija se eu estiver. Transformação de mente é algo que não é o Senhor que ele vai fazer. Quem faz somos nós, né? Você vai buscar a transformação de mente, né? Não é uma questão hoje de milagre, né? É uma questão realmente de busca, de postura. Pode falar, Milena. O que que acontece? Quando nós nos convertemos no Senhor, ele nos alcança com a sua graça ali e tal, nós nos convertemos, o Espírito Santo ele faz morada nos nossos corações. A partir daí existe um novo, começa a acontecer, acontece um novo nascimento em Cristo, né? Porém, a nossa mente, ela precisa passar por um processo de renovação, de transformação, né? O apóstolo Paulo ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. O que é a transformação da mente? É justamente mudar a cosmovisão, a visão de mundo. Tudo aquilo que você Uhum. tinha, os seus conceitos, né, as suas ideias sobre a vida, sobre você, são quebradas. E você passa a adquirir a mente de Cristo, os princípios de Cristo, os conceitos de Cristo. Então, essa transformação ela vai acontecendo a partir do momento que eu estou em Cristo e eu vou buscando em Deus e essa transformação,
eu vou me É decisão, aproximando. né? É uma decisão, né? A transformação, ela é uma decisão. É uma decisão. Na realidade, a vida é feita de escolhas, de decisões. Às vezes eu posso até querer algo, mas eu preciso decidir outra. Eu preciso usar a minha razão. Nem sempre o que eu Querer não desejo. é o suficiente, né? Exatamente, exatamente. Eu Isso estava aí. E conversando aí, com uma amiga ontem. Pode concluir, depois eu falo. e aí a gente precisa buscar em Deus essa renovação. Como que eu busco em Deus? Através da palavra, através do novo entendimento em relação aos princípios que precisam ser mudados. Mas como você comentou, muitos tabus estão caindo por terra, porque as pessoas estão reconhecendo no meio cristão, no meio evangélico, no meio gospel, tudo faz, estão reconhecendo que não são só espírito, que eles têm sentimentos, têm emoções, né? Nós temos Exatamente. a nossa mente, a nossa psique, e tudo isso precisa de ajuda. E buscar ajuda não é sinônimo de fraqueza. E buscar ajuda, como eu já falei em outros momentos, não quer dizer que vai descredibilizar, né, a sua vida Sua espiritual, fé, anular o né? poder da sua Isso aí. oração. Pelo contrário, você vai te ajudar até a canalizar essa oração, vai te ajudar a entender Exatamente. melhor os conflitos existenciais. Então, é bom quebrar isso mesmo. E a gente tem muitos exemplos, né, na Bíblia que falam sobre essa questão de tempos difíceis, né? Muitos profetas, a gente sempre fala do tempo da caverna, né? A gente acaba usando essa linguagem. Se a gente for estudar também a Bíblia, a gente vê que existem muitas questões emocionais de grandes homens da Bíblia, né? E quando a gente fala de ajuda, na live passada com a pastora Vanessa, eu também falei sobre isso, né? Que pouco se fala de Simão Cirineu, que foi o homem que, naquela hora ali que a cruz caiu, pesou, né? Ninguém conhecia aquele homem, ninguém sabia, mas ele ajudou a levantar a cruz, né? E a gente muitas vezes se esquece disso, né? De procurar alguém para nos ajudar a carregar a nossa cruz, que às vezes é muito pesada. Principalmente hoje em dia na demanda feminina, né? Que a gente acabou ao longo dos anos adquirindo e jogando nas nossas costas através do feminismo tanta coisa que hoje a gente vive num mundo de mulheres exaustas, né? Muita gente acha bonito falar, ah, você é forte. 90% das mulheres que estão sendo chamadas de fortes são exatamente exaustas, né? Porque a gente acabou assumindo muitos e muitos e muitos papéis na nossa vida, né? E sobre a questão da atitude que a gente estava conversando, eu tive uma conversa com uma amiga essa semana que fala sobre essa atitude de mudança de mente, né? O querer em si não é o suficiente, como você falou. Às vezes eu quero mudar, ela tem muitas crises de ansiedade, tem dificuldade de dormir, mas ela tem essa questão, vou falar assim bem claramente, né? Do rios, e a gente fica assimilando aquelas coisas ali horas e horas, e as horas vão passando. Então a gente conversou sobre isso, e isso é com todo mundo, né? Se a gente deixar, se a gente distrair, a gente fica ali horas e horas ali. E o que que isso traz para a nossa mente, né? Será que o que a gente tem visto nas redes sociais não está, na verdade, minando a nossa esperança? Né? Não só de ver tragédias e doenças e tantas coisas horríveis chegando, mas às vezes de acompanhar, por exemplo, a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com o seu contexto de vida, e aí vem as comparações, vem o complexo de inferioridade. Então, quem você segue nas redes sociais? O que que você assiste nas redes sociais? O que que você tem trago à sua mente durante a sua rotina, durante o seu dia, né? Então, é uma questão, eu quero mudar, mas eu preciso também ser seletiva, né? Naquilo que eu trago para o meu contexto diário. Sim, o que que acontece? Eu estava lendo um post aqui da doutora Ana Beatriz Barbosa, tem um tempinho já, e ela falou o seguinte, e eu concordo com ela, que o maior veneno desse século se chama comparação. Porque o que acontece? Exatamente. Tem até um provérbio popular que diz que os olhos são as janelas da alma, né? Tudo que você está olhando, você está filtrando para as suas emoções, para a sua alma. Então você observa, começa a consumir conteúdos, por exemplo, de vidas que parecem perfeitas, e se você se deixar levar, automaticamente no seu inconsciente você cria uma ideia de que você
quer ou pode alcançar aquilo ali. E tem gente que faz loucuras mesmo por conta dessa questão de comparação. Isso tem adoecido adolescentes, por exemplo, adultos, mulheres. Às vezes, sei lá, uma foto ou um reels, como você falou, de uma família, e tem aquele marido lá, e acha que é perfeito, que é exigir do marido um comportamento igual, por exemplo. Mas às vezes não é nada daquilo, porque uma foto, um vídeo não determina e não define quem nós somos, nem de forma Verdade. alguma. E a É verdade. pessoa que está na internet fazendo seu conteúdo, esses influencers, eles não são assim 24 horas. Todo mundo tem o seu dia ruim. E eles precisam vender conteúdo. É legal, eu também tenho pessoas que eu sigo, acho legal, mas a gente precisa colocar limites. Por Contrária, exemplo, né? dentro desse contexto mesmo que você está falando, existem muitas pessoas, por exemplo, que estão sofrendo por amor e começam a assistir romance ou ouvir músicas muito românticas, muito melancólicas, tendem a depreciar mais, entendeu? Então, às vezes, o que você está consumindo pode contribuir tanto positivamente quanto negativamente. E negativamente na maior parte do tempo, porque o nosso cérebro ele vai sempre criar aquele caminho depreciativo, sempre esse caminho pessimista. Então a gente precisa sim observar essas questões, isso é muito importante. Uma ótima opção, então, né, para a gente deixar aqui para o pessoal que está com a gente aqui na live. Depois eu vou falar alguns nomes. Não posso deixar de falar da pastora Vanessa, Paz do Senhor, que esteve com a gente na live passada. Leandro também, meu esposo, está por aqui. Então, uma questão assim, para a gente filtrar, para a gente ser um pouquinho mais seletivo, eu aconselho, depois que você desligar essa live, você dá uma olhada, você que está assistindo a gente, dá uma olhada no que você anda seguindo nas suas redes sociais, né? Às vezes vou usar até uma coisa engraçada, né? Que já aconteceu comigo, na verdade. Às vezes aquele perfil de mãe que consegue fazer tudo. Gente, o perfil das lancheiras, perfeitinhas, com desenho e tal. Eu não vou ser aquela mãe que vai fazer aquela lancheira. Que tem o coelhinho e que o brócolis é uma árvorezinha. E se você fica ali assistindo aquilo, tem uma moça nos Estados Unidos que ela postou, deu até muito, muito resultado aí na mídia, deu muito o que falar na mídia, que ela acordava muito cedo, ela passava todas as roupas, ela fazia o próprio pão do café da manhã, e depois ela trabalhava, e tudo que ela fazia era à mão. Gente, só de olhar a vida daquela mulher era exaustivo, né? Mas eu realmente acredito que aquilo ali foi um conteúdo que ela gravou em um dia, porque ninguém dá conta de ser aquilo tudo, ninguém dá conta de fazer tudo. Às vezes você se compara, nossa, fulano vive viajando. Gente, eu conheço gente que viaja uma vez, duas no ano e leva não sei quantos looks para poder ir repostando sobre aquela viagem como se estivesse viajando todo final de semana. E às vezes, muitas vezes, a gente está se comparando com a vida dessa outra pessoa que nem vive aquilo, né? Você falou aí sobre série, sobre dorama, aí uma pessoa pega maratona aquilo ali e depois quer que venha o vaso novo de Deus, o varão escolhido naquele perfil ali, que você idealizou, aquele cara romântico daquele dorama e tal, e que muitas vezes não é um contexto real. Aquilo ali já é criado para mexer com a nossa mente, para estimular a nossa mente a querer ver mais aquilo ali, né? Não sou contra a série, gente. Logo eu, quem sou eu para falar de série? Eu assisto, gosto, tenho até que me policiar, né? Mas a gente precisa entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Vamos Exatamente, lá. até porque é uma mentira. Primeiro, sobre o primeiro ponto que você comentou, eu quero saber qual o ser humano na face da Terra que dá conta de fazer o café, fazer o pão na mesa, na mão, cuidar do filho, Próprio botar para a escola, pão trabalhar, feito à mão. cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar. Eu acho que não existe ser humano, não. Né? Eu acho que a gente aprende a Não, não administrar o existe, tempo, gente. colocar prioridades e ir levando na medida que a gente consiga fazer, até porque esse ser humano também precisa descansar, comer, né, dormir, porque senão ele vai adoecer. Então, assim, claro que existem aquelas pessoas que têm uma condição melhor de ter uma ajudante em casa, alguém que ajude aí, bacana, quem tem
Amém, glória a Deus por isso. Mas nem todo mundo tem. Então, assim, eu sei que às vezes é exigido também dentro da nossa sociedade aquela ideia de ter que dar conta de tudo. Só que a gente é ser humano e nem sempre a gente vai dar conta de tudo. Tá tudo Isso faz parte da nossa bem. idade, não quer dizer que a gente é ruim, né? Quer dizer que a gente é gente. A gente é normal. Então não dá. Eu jamais eu levantaria cedo para fazer um pão à mão, porque primeiro que eu não sei fazer pão na mão. E segundo que se eu for na padaria comprar o pão, vou economizar muito do meu tempo para trabalhar. Né? E eu preciso trabalhar. Nasci bonita, não nasci herdeira, né? Como diz o povo. Então, não Né? é assim que funciona. E aí a gente entende que a vida de algumas pessoas parecem ser mecanizadas. E não é assim. A vida é feita de tristezas, e às vezes tem o dia da desorganização, tem o dia da angústia, tem o dia que a gente não está legal. Isso aí faz A parte da palavra de vida. Deus fala, né? Há um tempo para tudo, né? E Há um tempo para todo propósito, né? exatamente. E a gente vê muito hoje em dia o seguinte: as pessoas não querem sentir, mas sentir faz parte. Eu preciso sentir porque isso faz parte da minha ser humanidade. Tem dia que eu tô cansada, estressada, tem dia que eu vou ficar ansiosa, tem dia que eu vou querer ir para cima e querer fazer alguma coisa, mas tem dia que não dá e tá tudo bem. Agora, a gente precisa organizar a nossa mente para que isso não seja um problema contínuo, entendeu? Em relação a você estar sempre angustiada, sempre estressada, entendeu? Senão você vai começar a adoecer. Essa é a verdade. Então, na minha opinião, não existe ser humano que dê conta de tudo. É como você falou, um conteúdo que deve ter levado vários dias para ser gravado. A não ser que a pessoa não Também, tenha criança, é, dá para aguentar uns diazinhos não, assim, ela mas tinha fora 2 filhos, meu amor. Passava ela catando os brinquedos pela casa lindamente com o cestinho e seu vestido longo no meio do dia. Era um vídeo assim bem. Depois, se eu puder, eu vou deixar aqui no Instagram aqui para o pessoal acompanhar. Não estou julgando a bonita, né? Mas acredito que aquilo ali foi um comercial. E aí eu queria até aproveitar, né? A grande maioria das pessoas que a gente segue, dos influenciadores digitais, eles são pagos para ter essa vida bonitinha. Eles não pagam academia, eles não pagam alimentação, eles não pagam a roupa. Então, eles são pagos para produzir aqueles conteúdos ali que eles estão fazendo, né? Então, a grande maioria das coisas que eles têm, cirurgias, e botox, e a clínica tal, eles estão recebendo aquilo ali, né? E a gente não tem como trazer isso para a realidade da nossa vida, né? É impossível. com certeza, é impossível, não tem como. Nós somos seres humanos, nós temos uma realidade totalmente diferente. Eu agradeço a Deus pela minha realidade, ainda que seja desgastante, ainda que seja cansativa, né? Acho legal assistir às vezes um vídeo ou outro de pessoas que fazem outras coisas, mas eu entendo que a minha realidade é o que eu tenho e sou grata por isso, porque, é claro, a gente sabe também que o cérebro humano ele não pode ser infeliz e grato ao mesmo tempo. Praticar a Verdade. gratidão é muito sensacional. Então, às vezes, eu tô aqui, eu falo, gente, é loucura isso. Eu vejo uns vídeos e falo, gente, não dá, né? E Não aí a gente. dá, não dá. É Exatamente. muito difícil. As pessoas vivem muitas realidades. Eu não sei se você acompanhou nos últimos tempos pessoas que mentoriam que não têm curso, pessoas que dão aula, mas que estão sendo presas, estão dando aula de aplicação de botox e tal, e aí as pessoas estão sendo presas. Então, qualquer pessoa hoje chega na internet e faz qualquer coisa. E às vezes a gente está com a mente sensibilizada, com problemas em casa, problemas domésticos, problemas no trabalho, e a gente acaba acreditando em qualquer coisa que as pessoas vão falando ali, né? Mediante a nossa sensibilidade. Coisas também que a gente precisa observar esses gatilhos, né? Tem gente fazendo muitas loucuras também por conta da estética, por ver essas coisas. E a gente precisa observar isso. Por quê?
Porque tem gente que vai no primeiro ali na esquina para colocar, fazer um não sei o que no rosto, ou fazer qualquer coisa. Então você tem que pesquisar, ver se realmente aquele profissional é um profissional de qualidade, um profissional que tem tempo na área, né? Porque eu tenho observado as mulheres muito assim desesperadas em relação à estética. A gente tem que ter muito cuidado, tem que observar se isso não é um gatilho emocional, se não é um problema já Exatamente. está instalado, entendeu? Por que, que eu estou buscando dessa forma, essa situação? Tudo isso é importante. Exatamente. Você falou também aí, Milena, sobre o sentir, né, as suas emoções. Uma das coisas que mudou a minha vida foi me permitir me aceitar, né, com as minhas dificuldades, com as minhas debilidades. Quem me conhece aqui do Instagram sabe que vira e mexe eu posto as minhas coisas relacionadas a TDAH. Eu fui diagnosticada já na fase adulta. E uma das coisas que acabou melhorando a minha saúde emocional, a minha saúde mental, foi passar a me entender, o autoconhecimento, né, que a terapia traz pra gente, né? E isso também acaba trazendo a sua memória que pode dar esperança. Você entender as suas debilidades, você buscar se você tem um diagnóstico, se você tem algum transtorno, se você tem alguma dificuldade. Então, eu acho assim que um dos primeiros passos para qualquer tipo de mudança mental e emocional é você começar a se entender, se aceitar, sentir as suas emoções, como você falou, né? Pode Exatamente. Até falar. porque se você não se aceitar, ninguém vai te aceitar. Se você não se amar, porque a autoestima é a forma subjetiva como você se enxerga. E a maneira como você se enxerga é como você vai se apresentar e as pessoas vão te tratar. Se você se enxergar como um caco, como alguém assim que não presta para nada, muito provavelmente é assim que você vai ser vista. Então, É você primeiro, antes de vestir a sua me própria amar, camisa, né? antes de alguém me amar, eu me amo, eu me aceito, eu sei que eu tenho as minhas debilidades, como você falou, né, TDAH, um diagnóstico, você tem o seu laudo, mas você é um ser humano que se aceita, você entendeu que faz parte da sua vida. Eu também tenho as minhas debilidades e eu aprendo a lidar com elas todos os dias, e isso não pode ser um motivo de me parar. Porque Exatamente. independente do que eu tenho, eu sei quem eu sou. Porque a terapia traz isso para mim. Então, e a gente vai buscando, e é um dia de cada vez. E aceitar também as coisas boas, né? Às vezes também a gente vem de um contexto de vida muito difícil, que às vezes a gente não consegue aceitar nem aquilo que é de bom, aquilo que você consegue fazer, se você às vezes é muito boa na cozinha, se você é boa com matemática, se você é boa com alguma coisa, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar na gente até as coisas que são boas na gente, né? E sobre o sentir, eu não posso deixar de falar aqui, que eu até anotei, né? Quando a gente não para sentir, a gente vive uma geração hoje que não quer sentir, não quer chorar, não quer tratar, não quer falar, não quer sentir. E aí a gente entra no contexto das doenças psicossomáticas, que são as doenças causadas pela emoção, né? Uma frase que a gente conhece muito bem como terapeuta é que quando a boca não fala, como que é? Me ajuda aí. Tudo que você não fala, você sente. Você vai sentir. E aí, o que, que acontece? Quando você não fala, quando você não expressa, fica tudo guardado, você tende a absorver. Né? E isso pode gerar no seu corpo físico questões muito sérias. Questões físicas, alergias, problemas na pele, né? Sintomas de ansiedade, Muita queda de cabelo. quando está estressado, enxaqueca, né, fibromialgia e várias outras coisas que podem ser relacionadas às emoções. Então é necessário sentir, né? Igual a gente falou um pouco na live passada sobre o processo do luto, não passar etapas, né? Chorar é importante, tão importante quanto sorrir. Chorar também é importante. Eu falo que o choro, ele é um sistema de equilíbrio, né? Sim, Se você segura o choro muito tempo, vem o surto, né? Fica ali anos e anos e anos segurando aquele choro, não vou chorar, não quero sentir, vai soltar. De alguma uma forma a pessoa vai soltar. Uma hora a conta chega, né? que Não é tem aquilo. muito para onde ir. Falo o seguinte: é permitido sofrer, é permitido chorar. Isso tudo, o luto também faz parte da vida.
Se você está Sim, vivendo luto, é porque você está vivo e perdeu alguém. Então, tudo que faz parte da vida, você vai ter que sentir, você vai ter que viver. Você está viva. Então, é permitido chorar, é permitido sofrer. Você não pode sucumbir ao luto, mas passar por ele. É permitido passar todas as fases. Chorar mesmo, sentir mesmo, entender que aquilo ali também vai fazer parte da vida. Todo mundo, em algum momento da vida, vai perder alguém. vai perder alguém, vai perder algo, né? Às vezes vai se perder de si mesmo, né? Sim. Você sabe que o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o luto, né? Devido às questões que eu estava passando quando eu fiz o luto, o curso. E uma das coisas que eu aprendi também é que é isso, né? O luto ele é considerado por várias perdas, né, que a gente tem na vida, né? Não só perda de pessoas que a gente ama, mas perder um emprego, perder algo que se ama muito, perder um pet, perder tantas coisas, né? E às vezes a gente quer pular etapas na vida, né? E foi até isso que eu anotei aqui. E aí, uma hora você está sentindo algo e você não sabe o que que é. Nossa, eu não sei por que que eu estou com a pressão tão alta essa semana. Nossa, eu não sei por que que o meu corpo está cheio de bolinha. Nossa, eu não sei por que que o meu cabelo está caindo tanto. E aí você vai para um set terapêutico e aí você descobre que essa pessoa não viveu algo que precisava ser vivido, né, Milena? Exatamente. E aí é mancha no rosto no corpo, né? É um enjoo no estômago, é tudo isso que vai acarretando para aquele ser humano ali. Ele precisa sim conversar, falar, precisa de ajuda, né? Terapia é vida, gente. Eu falo para as meninas lá na mentoria, né, que terapia é tão bom que eu resolvi virar terapeuta. Milena, eu quero, se eu fosse te pedir um conselho hoje, perguntando para você, e aí, Milena, o que que hoje eu posso trazer à minha memória que possa me dar esperança? Se eu fosse te perguntar isso como paciente, se eu chegasse para você hoje no seu consultório e falasse, tá bom, Milena, então me dá uma dica de como buscar esperança. Eu penso assim, claro que na terapia tudo depende do contexto individual de cada um. Então, quando você dá uma fala sobre isso, você vai relembrar o contexto daquele indivíduo ali. Mas, de uma forma geral, eu posso te perguntar algo que eu vi essa semana. Você acordou, respirou, está vivo, está falando aqui, está andando? Isso já é motivo de esperança. Você não foi sentenciada à morte. Então, já é motivo para você ter esperança, porque ainda não acabou. Hoje é só um dia ruim, esse dia, esse momento não define a sua história, tudo passa. Essa frase eu gosto muito sempre quando você coloca essa frase, né? Esse momento ele não define a sua história, né? Lembrando, todo mundo tem uma história difícil, todo mundo Todo mundo. tem uma história triste, tem uma história ruim, né? Isso aí. E isso também acaba, quando a gente acaba pensando por esse contexto também, a gente acaba sendo até mais tolerante com o outro, né? Não Eu me lembro num tempo onde. Não te ouvi, meu amor. não só com o outro, mas com a gente também, porque às vezes a gente não tem paciência nem com a gente. Isso é muito real, né? É verdade. Aí você me lembra do texto bíblico, né? Ame o próximo como a ti mesmo, mas você está se amando? Você está se respeitando? Você está se cuidando? Como amar ao próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Né? Se eu não me cuido, se eu não me respeito, se eu não me priorizo, como que vai Isso, funcionar essa relação, né? isso aí, exatamente. Certíssimo. Deixa eu ver aqui um pouquinho do pessoal que está aqui na live. Tem gente chamando aqui. Daiane Carone. Tânia Maria, seja bem-vinda. Estou tentando puxar aqui. Pastora Vanessa, já falei. Tainara. Leandro Lobo, já falei. Tem um rapaz aqui também que falou. Ângelo, seja bem-vindo. Maria Silva. Tainara, já falei. Paula. E tem bastante gente aqui. Não vou conseguir ler o nome de todo mundo, não. Eu botei um outro texto aqui, Milena, que. Deixa eu ler aqui. Quem
Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, nisso pensais. Fala sobre esse texto. Isso aí é a finalização, né? O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipe, e ele aconselha dessa forma. Ao invés de arrumar problema, contenda, confusão, né, desesperança, aí ele diz o seguinte: não, vamos pensar tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é necessário de forma boa. Porque se você pensar, porque assim, como o Provérbios, Provérbios, se eu não me engano, 3:7 diz: assim como você pensar na sua mente, assim você vai ser. Então, automaticamente, o apóstolo Paulo está dizendo: se você pensar no que é amável, você vai ser amável. A questão é o que você tem pensado, o que você tem consumido para a sua mente. Então, é uma questão bíblica que é real, né? É psicologicamente real. E tem um outro provérbio também que diz o seguinte: o homem come do fruto da sua língua. E é uma realidade. Então, o apóstolo Paulo, ele dá essa lição tremenda na carta aos Filipenses. Ele diz tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que condiz com os princípios de Deus, com os princípios de Cristo, né? Eu estou usando as minhas palavras. Pense nisso, fale sobre isso, viva dentro desse contexto. Pense comigo, nosso cérebro é assim: se você conversa com uma pessoa com muita raiva, que xinga muito, automaticamente você vai passar a xingar. Se você anda muito com a pessoa fofoqueira, automaticamente você vai começar a fazer fofoca. Então, o nosso cérebro, ele cria caminhos. Então, quando você pensar no que é amável, no que é bom, no que é manso, o que vai acontecer com você automaticamente? Você vai passar a adquirir essas características. É interessante essa questão que você falou da companhia, né? E tudo isso que a gente está falando vem assim pipocando os textos bíblicos, né? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Na época da adolescência, a gente fala para a mãe: não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas sim, né? Andar com as pessoas erradas, que tem a postura errada, que te joga para baixo, que faz fofoca, que faz intriga. Isso nunca vai trazer esperança à sua mente, nunca vai trazer saúde mental para você. Então, hoje a gente precisa ser muito seletivo. Só que também a gente vive num contexto que dependência emocional hoje é igual bala ali no bar, né? Você vê assim a dependência emocional de uma forma que as pessoas aceitam qualquer companhia, aceitam qualquer coisa, aceitam estar envolvidos ali num contexto onde se fala mal do outro, aonde se fala coisas que não são legais, simplesmente para ter uma companhia. Então, assim, aprender a se retirar de ambientes para que você também venha conservar a sua saúde mental também é importante, mas muitas vezes para isso você precisa ter também essa cura das suas emoções, que tá tudo bem ficar sozinha, né? Que às vezes é até melhor, né? Você tá sozinha do que você tá num ambiente chamado tóxico, né? E hoje a gente vê muito esse contexto, né? Eu vou em qualquer lugar para não ficar sozinha, eu saio com qualquer pessoa para não ficar sozinha, né? Qualquer festa eu vou para não ficar sozinha, eu aceito que as pessoas falam de mim só para eu não ficar sozinha. Uma geração que às vezes não consegue falar não por medo de ser cancelado, né? Então, isso também é muito complicado. Essa questão da companhia que você falou também é muito complicado. Pode falar, Milena. Exatamente. Tá certíssimo. A companhia, ela diz muito sobre nós, né? Então, assim, a gente sempre vai ser... Todo ser humano é influenciável. Todo ser humano. Então, a minha mãe, ela falava assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, se você continuar focado naquilo que você tá, nesse povo aí que você anda, dependendo de quem seja, você vai ser influenciado, isso é automático. Não é só adolescente, não é só criança, o adulto também. Sim. Por isso que a gente tem um cara, o marido, o cara é casado, vive no meio dos homens solteiros. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, sem a esposa.
Claro que ele não é proibido de ter amigos. Mas vai para o bar, vai para isso, vai para a noite, vai para não sei o quê. O que, que vai acontecer? Fala para mim. Vai dar Da ruim. mesma forma, Vai dar ruim. vai, Vai dar vai ruim. dar ruim. Porque uma hora ele vai achar que ele é solteiro também. Ele vai esquecer. É uma questão de postura, né? É uma questão de escolha, né? E aí eu acho muito interessante que essa live, eu acho que ela tá vindo para que a gente venha filtrar a nossa vida, né? E Uhum. aí, aonde você anda, com quem você anda, o que que você assiste, o que que você escuta. E engraçado de falar sobre escutar, né? A gente tem a moda sofrência hoje, e ainda temos tudo isso, que fica aquelas músicas maravilhosas falando sobre traição, sobre o outro, sobre não sei o que lá. E infelizmente muitas pessoas acham isso lindo, só que você está ouvindo aquilo ali e também trazendo isso para a mente, né? Inclusive a música ela tem um poder mental muito grande, né? Uma influência mental muito grande na nossa vida. O que que você acha? Sim, com certeza. A música é um gatilho, sem dúvida. A música ela tem um poder de influência muito grande. Tanto que quando a gente quer sofrer, a gente coloca o quê? Uma música para sofrer. Quando a gente quer ficar feliz, quer limpar, quer ânimo, a gente coloca o quê? Uma música animada. Quando a gente quer adorar, Ah, isso é muito real. Isso é muito real. Música para chorar, eu né? quero sofrer. Bota um romance aí, uma sofrência que eu vou chorar hoje. Música para chorar, música para dormir, música para orar. E como influencia a nossa mente, né? Exatamente. Você quer dormir, coloca uma música de meditação, você vai dormir, porque vai relaxar o cérebro. É verdade, Milena. E a palavra tem poder, né? Muitas vezes você está ouvindo aquela música e não só ouvindo, você também está cantando e você está proferindo aquelas palavras, às vezes, no ambiente da sua casa, que vai acontecer, que vai sofrer, que vai voltar, que vai sair, e aí, como é que fica, né? A gente que sabe, né, esse poder que a palavra tem, a gente acaba lançando, mesmo sem querer, no nada a ver, cantando coisas que vão prejudicar a nossa vida mental, a nossa vida espiritual. Exatamente. Isso aí. Muito bem. Eu costumo falar que a gente vive muitas vezes um contexto que a gente tem muitas chaves, né? Só que a gente não abre as portas, né? Às vezes a gente pede em oração mudanças e transformações, e o Senhor ele vai falando sobre o que fazer, o que não fazer, o que fazer, o que não fazer. A gente não faz nada daquilo que ele falou e continua ali, né? Deus, ele é um Deus também de atitude, né? Ele fala para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não fala para ele: eu vou te levar para a terra, vem aqui que eu vou te botar no meu colo e eu vou te levar naquela terra. Então eu não posso deixar de falar nessa live de transformação de mente sobre atitude, né? Abraão ele obedeceu, ele caminhou, ele foi, ele escolheu. Lembrando que dentro desse contexto ele nem sabia para onde ele ia, né? Mas ele confiou. Só que ali existe uma atitude. A gente lembra também da mulher do fluxo de sangue que recebeu ali o milagre, só que ela precisou também ter uma atitude em meio à adversidade, em meio à enfermidade, né? A viúva dos azeites, ela precisou ter uma atitude, ela foi até